Políticas públicas são um tema do momento. Todo mundo fala sobre políticas públicas. Os manifestantes, no ano passado, 2013, foram às ruas para reivindicar políticas públicas de qualidade, mas a questão que fica é a seguinte: o que são políticas públicas? Então, esse curso tem justamente essa função, ajudar a compreender melhor o que são políticas públicas e as fases que elas compreendem. Então, esse nosso curso tem dois momentos: o conceito de políticas públicas, que eu vou apresentar agora, e o ciclo de políticas públicas, que eu vou apresentar em seguida. Qual o conceito de políticas públicas que é usado e é reconhecido na literatura nacional e internacional? Essencialmente é um só. Políticas públicas é tudo que o governo faz ou deixa de fazer. Políticas públicas está relacionado com a ação do Estado. O que a sociedade faz não é políticas públicas, são ações privadas. As ações do Estado apenas são as ações públicas ou estatais. É claro que a sociedade civil existe, ela participa e ela procura influenciar as políticas públicas. Mas para que uma política seja denominada pública, tem que haver a participação do Estado ou do governo em algum momento. Então, essa é a definição central que nós vamos utilizar em todo o nosso curso. Então, políticas públicas como ação do Estado, seja a União, seja o governo estadual, seja o município, mas em algum momento tem que haver a presença de algum desses entes para caracterizar uma ação por política pública. Vou dar um exemplo. Um médico rico, milionário, que faz filantropia, que vai às favelas aos sábados atender a população carente. É política pública? Não, porque é uma ação de um indivíduo que, por questões de consciência, de solidariedade, vai a um bairro X para oferecer os seus serviços. Então, isso nós denominamos de filantropia. Agora, vamos ver a mesma situação numa outra perspectiva. Vamos supor que o Estado esteja oferecendo uma bolsa aos médicos que se decidam, ou se disponham, melhor ainda, a ir a favelas para oferecer serviços de saúde. Como uma intervenção do Estado oferecendo a bolsa, nós temos então uma política pública. Slide 3. Poderiam então me perguntar: mas professor, e a sociedade civil? Onde é que ela fica no seu conceito e nas políticas públicas? Como é que ela participa desse processo? E aí a resposta é muito simples, e quem ler o meu material não vai ter a menor sombra de dúvida. Ela participa por intermédio de atores. Nós denominamos de atores. Não existe para nós, em políticas públicas, uma sociedade civil unida ou unificada. O que existe para nós são atores. E esses atores se movimentam como se fossem um grupo de pressão. Então, para nós, os atores são grupos de pressão. O que esses atores querem? O que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles fazem reivindicações, que eles fazem pedidos, que eles fazem demandas, mas as demandas são diferentes. Cada grupo de pressão, cada ator reivindica uma coisa diferente. E o Estado? O Estado, o governo, no mesmo sentido aqui para nós, ele ouve esses atores e dá um retorno. Ah, mas se o Estado não der um retorno, não dar um retorno também é um retorno para nós. Então, se o Estado não responde, é porque ele optou por não responder. Slide 4. Não mesmo. Pode voltar? Posso? Não, nós podemos fazer assim, só dar uma pausa para eu saber a hora de eu trocar o slide, então, tá? Okay. Beleza, vamos continuar. Em síntese, você acha que está ficando bem claro, bem didático? Tá. Em síntese, existem dois tipos de atores que são inconfundíveis. São os atores que vêm do Estado, que são, por exemplo, políticos, vereadores, os próprios funcionários públicos são atores do Estado, e aqueles que estão contratados ou dentro de uma esfera estatal, sempre pensando como funcionários. Não estou incluindo aqui as empresas. Então, aqueles prestadores de serviços, etc., eles entram como atores estatais.
Qual é o outro grupo de atores? Os atores privados. Os atores privados podem ser essencialmente de 3 tipos: jornalistas, ou a imprensa em geral, podem ser pesquisadores, organizações de pesquisa, qualquer instituição semelhante, ou podem ser também o que a gente denominou de grupos de pressão, que nada mais são do que atores privados organizados. Então, para nós, e isso é muito importante deixar claro aqui, só interessam e só importam os atores que se organizam. Aquele ator que fica em casa, que tem uma expectativa, mas que não sai, não vai à rua, não reivindica, para nós não tem importância. Os atores relevantes são aqueles que vão às ruas, se manifestam e dizem o que querem. Slide 4 agora. Como é que eu vou saber qual é o ator de cada área? Nós não sabemos. A gente tem que estudar uma área, identificar quem são os atores que atuam, que agem naquele segmento. Os atores não são os mesmos. Então, um ator que é importante na área de saúde pode não ter nenhuma relevância na área de educação. O ator que é importante na área de educação pode não ter nenhuma importância na área de transportes. Então, cada área tem um grupo de atores diferentes. Novo slide. 5. O Estado age nas políticas públicas por intermédio de 3 instrumentos. Os instrumentos ditos voluntários, que são aqueles em que ele dá a opção de atuar, que isso seria justamente as ONGs, quando o Estado deixa de fazer algum serviço e permite que o mercado, ou que as famílias ou as ONGs atuem. Existem os instrumentos involuntários, que são as leis, que nós somos obrigados a cumprir, e existem os instrumentos mistos, que são os incentivos. Por exemplo, todos nós conhecemos o programa de álcool brasileiro, que estimula as pessoas a trocar de carro, a gasolina por carro a álcool ou a etanol. Então, o governo, para estimular essa troca, ele adotou um incentivo. O preço do etanol é mais barato que o preço da gasolina. Então, isso nós chamamos de instrumentos mistos. 6. Pronto. Chegamos agora ao ponto central do nosso curso, que é o ciclo de políticas públicas. Existem essencialmente 5 fases por onde passam as políticas públicas, sendo que 4 delas são obrigatórias e uma delas é, vamos dizer assim, facultativa. A primeira fase obrigatória é a formação da agenda. Nessa fase, o Estado responde às demandas da sociedade e diz o que, na sua visão, é prioritário e o que não é prioritário. Aquilo que é prioritário é incluído na agenda e o que não é prioritário é deixado de lado na visão do Estado, não na visão da sociedade. Então, essa fase da formação da agenda nada mais é do que uma fase de organização ou de seleção, se preferirem. Eu gosto de comparar essa fase a um funil, onde várias são as demandas que entram, mas poucas são as respostas do Estado. Então, há uma peneira, há uma seleção, há uma, vamos dizer assim, priorização do Estado. E aí, então, na fase da formação da agenda, nós vamos ter os grandes temas, ou os grandes problemas que vão ser discutidos no âmbito do Estado. Próximo slide. A segunda fase é a fase das propostas. Identificados os problemas na fase 1, nós vamos ter a apresentação de propostas na fase 2. Então, nesse momento, os atores que foram atingidos, ou os atores que fizeram demandas, eles vão apresentar soluções. Então, a fase da formulação de propostas é a fase das soluções, onde as pessoas, elas dizem como os problemas devem ser resolvidos, na sua forma de entender. O Estado vai selecionar entre todas as opções aquela que ele, Estado, considera a mais conveniente, a mais adequada, seja por questões tecnológicas, seja por questões financeiras, seja por questões de recursos humanos, não importa. Mas quem vai analisar cada proposta mais uma vez, é o Estado. Então, na fase das propostas, nós vemos então as opções que o Estado dispõe. No slide. Uma vez que o Estado conhece todas as opções, entramos agora na fase do processo de tomada de decisão. Nessa fase, o Estado
aqui sempre usado nesse curso como equivalente, não é a mesma coisa, mas como equivalente a governo. Então, nesse momento, o governo decide entre todas as opções aquela que ele considera a mais adequada. Ele leva em consideração as opiniões dos técnicos, as demandas da sociedade, as opções políticas e também as condições técnicas e financeiras que ele dispõe. Mas é ele que vai escolher, ele é que toma a decisão. Então, na fase 3, nós temos o processo de tomada de decisão. Vamos lá. Por último, nós temos a quarta e última fase obrigatória, que é a chamada fase de execução ou implementação das políticas públicas. Nessa fase, as decisões que foram tomadas anteriormente, a seleção que foi feita sobre o que fazer, quando fazer e como fazer, é colocada em prática. Antigamente, se acreditava que a implementação era automática, ou seja, uma vez que o governo tinha tomado a decisão de implementar uma política pública, ela aconteceria naturalmente. Depois dos anos 60 nos Estados Unidos, com as dificuldades na implementação das políticas de cotas e de igualdade racial, ficou evidente que as políticas públicas não são automáticas. Há muitas dificuldades ou problemas que afetam negativamente as políticas públicas e que impedem que elas sejam adotadas em sua plenitude. Às vezes são problemas sociais, às vezes são questões econômicas, às vezes são problemas técnicos, muitas vezes a burocracia não está ciente da importância da nova política, às vezes os grupos afetados reagem, como foi no caso dos Estados Unidos nos anos 60, e às vezes falta apoio público. Então, com isso, nós temos que a execução das políticas públicas pode apresentar falhas, mas ela é a última fase das políticas públicas obrigatórias. Qual é a única fase das políticas públicas? Posso cortar? Pode cortar esse pedaço? Pode não. Esqueci uma coisa importante. Existem nessa fase obrigatória dois modelos essenciais de execução, que são o modelo de cima para baixo, chamado up-down, e o modelo de baixo para cima, também conhecido como bottom-up. O modelo de cima para baixo é um modelo essencialmente impositivo, enquanto que o modelo de baixo para cima é um modelo mais participativo. Não há uma obrigatoriedade. Em alguns casos a política pública pode ser impositiva, outros casos ela pode ser mais participativa. Exemplos de política impositiva: combate à inflação, aumento da taxa de juros. Isso é decidido pelo Banco Central, pelo Conselho Econômico, do qual nós não fazemos parte. A sociedade não participa. Então, política impositiva. Um exemplo de política de baixo para cima, participativa, orçamento participativo, por exemplo. Ele é um típico exemplo de uma política onde se demanda a opinião dos eleitores. E, com isso, nós vimos todas as fases obrigatórias das políticas públicas. Alguém poderia me perguntar, qual é a fase, então, optativa, professor? Existe apenas uma, que é a fase da avaliação. Pela lei, todos os programas no Brasil, todos os programas que recebem recursos federais têm que avaliar as políticas, têm que avaliar os programas e têm que apresentar um relatório final, fazendo recomendações avaliativas. Na prática, isso nem sempre é feito, porque às vezes faltam recursos, às vezes faltam técnicos e às vezes falta tempo para fazer essas avaliações. Então, elas podem acontecer ou não. Acontecendo ou não, isso não impede que o ciclo de políticas públicas continue e que a cada ano a mesma política seja lançada ou repetida, como é o caso da educação, é o caso da saúde, é o caso dos transportes. Os transportes não param simplesmente porque o ano fiscal acabou, nem para a saúde, nem para a educação, porque vai se começar um novo ano letivo. Idealmente, no mundo ideal, se avaliaria cada política. No mundo real, isso acontece, pode acontecer ou não. Muito obrigado. Continue conosco no nosso curso.